Apocalipse 22, do 1 ao 5. Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém. De Jesus continue reinando em nossas vidas. Amém? Amém. Bom estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Deus neste primeiro dia da semana. Queremos dar as boas-vindas a vocês que estão aqui hoje nos visitando. Que Deus continue te abençoando, a que você possa cada dia mais se aproximar de Deus através de Jesus Cristo, da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos dar graças ao Senhor nesta manhã, neste primeiro dia da semana, pois o Senhor nos deu esta grande bênção de podermos participar desta adoração ao Senhor como uma família reunida, seguindo, Pai, os teus ensinamentos com relação à adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, porque isso é realmente um grande privilégio, nós podemos estar na tua presença, Pai, na presença do Criador, na presença daquele que não só nos criou, mas que mantém a nossa vida por meio da sua poderosa palavra. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que nós já temos. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de, a cada dia, sermos regados, Pai, com a sua misericórdia, com as suas bênçãos. Obrigado pelo perdão dos pecados através de Jesus Cristo, e obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos dá força e nos dá coragem. E a tua palavra, Pai, que nesta manhã possa mais uma vez nos fazer sair daqui hoje transformados por causa do poder que existe na sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Araújo traz um grande abraço da congregação que se reúne na cidade de Cabreúva. O Araújo esteve lá semana passada e os irmãos de Cabreúva mandam um grande abraço fraternal a todos os irmãos aqui do Guanabara. Todos aqui, talvez já ouviu essa frase, e ela está aí, escrita na língua mineira. Não é mineira, é na língua mineira, porque às vezes o mineiro, ele pula o i, mineira. Eu quero ir aí. Talvez essa frase agora não está soando muito bem, né? Está sozinha. Eu quero ir aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa frase. Sabe, alguns de vocês conhecem já um pouco o trabalho, o projeto missionário da igreja, da congregação aqui do Guanabara, lá de Minas Gerais, uma congregação que tem lá no interior de Minas. E eu e minha família, quando nós vamos para lá, nós vamos pregar o Evangelho e passar um tempo, né, de comunhão com aqueles irmãos. E esta comunhão às vezes não se dá somente dentro de um prédio. Esta comunhão às vezes se dá
numa cachoeira, e é gostosa as cachoeiras lá de Minas, e a gente às vezes vai lá naquelas cachoeiras, e as crianças gostam bastante, as criancinhas e as criançonas de cabelos grisalhos. Mas são momentos bem interessantes, momentos gostosos que nós passamos naquelas cachoeiras. E se você já foi numa cachoeira, ela não é aquela coisa assim, quando você olha de cara, muito atrativa no sentido de querer mergulhar, muito bonita. Mas você começa a escutar o barulho da cachoeira, aquelas águas batendo nas pedras, aquelas águas batendo no remanso, e aquelas águas começam a fazer tanto barulho, que quem não está acostumado, às vezes assusta, não é? São águas bonitas, gostosas, aquelas pedras, em alguns lugares de remanso, areia, e sempre quando a gente vai lá, a gente costuma ir naquelas cachoeiras, e se divertir um pouco com as crianças, e como eu cresci naquele ambiente, naquelas cachoeiras, eu aprendi a nadar naquelas cachoeiras, né? E onde há a queda da água, onde tem a queda da água, geralmente são lugares que são mais profundos. E para você sair da margem do rio e chegar até aquele local, às vezes você vai encontrar águas escuras, águas agitadas, uma correnteza puxando, e muitas vezes quando a gente ia pular daquelas pedras na água, a gente primeiro mergulhava para verificar se não tinha nenhum galho de madeira, na época da enchente, que traz muita madeira, e às vezes fica pontiaguda no fundo da água. São lugares bastante interessantes, apetitosos, mas muitas vezes lugares perigosos. Eu já perdi colegas, né, de infância, que morreram nessas cachoeiras, muito perigosas, mas depois que se aprende um pouco sobre aquilo ali, nunca devemos subestimá-las, mas é um lugar gostoso de se passar, gostoso de brincar. E eu lembro, e até hoje acontece, né? O Mateus não muito, mas a Giovana, às vezes quando eu estou lá naquela cachoeira, já estou lá naqueles lugares profundos, eu escuto aquela vozinha lá do fundo: eu queria ir. Quem não já ouviu isso do seu filho? Você está num lugar meio perigoso, ele grita de lá: eu queria ir. Já escutou isso do seu filho? Talvez à noite, está lá no quarto dele, ele grita lá: mãe, pai, eu queria ir. Não é assim? Muda a frase aí, Jean. Agora colocando aí, fica um pouco mais claro: pai, eu queria ir. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Pai, eu queria ir. Agora, se for traduzir isso para o nosso português, eu nem sei direito como é que fica, hein, gente? Nem sei como é que fica direito escrever isso aí no português. Mas é como se fosse assim: pai, eu quero ir aonde o senhor está. Talvez fosse uma coisa mais ou menos assim. Mas, na prática, pai, eu quero ir aí. Sabe, nós temos uma vida tão agitada. Durante a semana, nós passamos momentos tão agitados. Como é que você passa a sua semana? Naqueles momentos de trabalho, naqueles momentos que tem que decidir coisas sobre a sua família, sobre seus filhos. Como é que você se sente durante a semana, nesse mundo de agitação, de perigos em que nós vivemos? Será que nós, naqueles momentos assim, nós temos em nossa mente uma frase assim, olhando para o nosso Pai Celestial, e a gente fica assim: pai, eu queria ir. Essa semana eu conversei com um irmão, e ele me disse: eu estou ansioso para Jesus voltar. Eu falei: eu também. Quem não está, né? E esta frase: pai, eu queria ir. Talvez isso ressoa no nosso coração diariamente, nesse mundo agitado, e a gente olha para o Pai Celestial, e a gente fica pensando: pai,
Eu quero ir aí. Mas sabe que o Pai Celestial, ele é tão maravilhoso. Ele nos proporcionou o primeiro dia da semana, o dia que o nosso Senhor ressuscitou, o dia em que a vida ressurgiu. E o Pai nos proporcionou esta reunião que nós fazemos no primeiro dia da semana, é para que a gente possa, durante a semana, ter o nosso coração ardendo, ter o nosso coração fixo no Pai, e o olhar fixo no Pai, e com aquela mente, eu quero ir aí, adorar o Senhor, eu quero ir aí, eu quero estar no domingo adorando com os meus irmãos, porque o culto de adoração no primeiro dia da semana, sabe, é um momento de preparação, é um momento, o primeiro dia da semana, esse momento que nós estamos aqui agora, é um momento de treinamento, é um momento em que nós estamos juntos numa só voz, unidos com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma devoção, com o mesmo temor, unidos para treinarmos para aquele grande dia que nós acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 a 5. Aquele momento ali, aquele é o momento para o qual nós estamos agora treinando. Pode olhar lá fala aqui, que naquele dia, os seus servos estarão face a face, e os seus servos os servirão. Aquela palavra servirão, que está aí em Apocalipse 22, é a palavra adoração, porque você vai ver o contexto desse serviço, é um serviço ministerial de adoração. E os seus servos o servirão, os seus servos o adorarão. Já não vai haver mais tristeza, dor, agitação, porque nós estaremos com o Pai. Todos aqueles que têm no seu coração essa frase, Pai, eu quero ir aí, é onde o Pai está, e aonde nós estaremos, se nós permanecermos firmes e fiéis ao Senhor. Semana passada nós começamos a falar sobre como Jesus nos ensina a sermos não adoradores, mas verdadeiros adoradores. Jesus conversando, lembra, com aquela samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, e Jesus falando com ela, vocês adoram o que não conhecem, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nesse pensamento, nós estamos então, nesses domingos, falando sobre adoração ao nosso Pai. Estar na presença de Deus, para adorarmos. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, como homem, ele deixou exemplos sobre como ser um verdadeiro adorador. E lembra, até quando criança, Jesus, com sua mente tão voltada para o alto, mas não é porque estava com a cabeça nas nuvens, como muitas vezes nós ficamos, mas Jesus, quando estava tanto com seu pensamento no alto, no Pai, que numa certa feita, quando os pais de Jesus estavam em Jerusalém para adorar, porque eles iam para Jerusalém adorar, na festa da Páscoa, e os pais de Jesus foram embora junto com a caravana, viajando, e Jesus ficou para trás. Mas não porque estava com a cabeça nas nuvens, ele estava com a cabeça no alto. Porque quando seus pais foram procurá-lo, aonde que ele estava mesmo? Era no templo, sim, mas não foi isso que ele disse para os pais. Aonde que ele estava? Não competia a mim estar na casa do meu pai? Porque era onde que Jesus queria estar. Jesus, eu penso, vamos pensar. Eu penso que a mente de Jesus estava, Pai, eu quero ir aí. Eu quero ir aí.
E Jesus deixou esses exemplos para nós. Porque por mais que nós estamos vivendo aqui nessa terra, a nossa mente, o nosso coração tem que estar desejosos para estar com o Pai. E este momento, o primeiro dia da semana, é um momento tão especial que Deus nos deixou, para que os verdadeiros adoradores, não os adoradores, mas os verdadeiros adoradores pudessem estar na casa do Pai. E mais uma vez, a casa do Pai não é esse prédio. A casa do Pai é quando 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus. É o templo de Deus. Nós somos o templo, a casa do Pai. Quando nos tornamos verdadeiros adoradores, nós devemos nos sentir como aquela criança que quer ir aonde o Pai está. O coração do verdadeiro adorador, ele quer ir aonde o Pai está. É o desejo dele, arde. E o desejo dele agora é estar lá. Como o apóstolo Paulo disse várias vezes, né? Não sei o que é melhor, se é ir ou ficar, mas é porque o verdadeiro adorador, ele quer estar junto do Pai. E agora, enquanto ainda não estamos lá, quando 2 ou mais se reúnem, Ele está nos unindo, para que Ele possa estar e nós estamos com Ele. O coração do verdadeiro adorador queima para isso, para estar junto. O coração do verdadeiro adorador, durante a semana, fica fazendo planos para estar com o Pai, junto com seus irmãos, no primeiro dia da semana, participando do corpo e do sangue do Senhor. O coração do verdadeiro adorador, ele bate por isso, em função disso. Aquela criança, agitada, assustada, ansiosa, para ir aonde o Pai está, devemos ser nós, com todo aquele desprender de que pode alguma coisa. Porque eu lembro, né, a Giovana, o Mateus, você sabe, você conhece o seu filho, quando a gente está num lugar perigoso, e ele quer ir aí, ele sabe a criança sabe, que por ela mesma, ela não vai, porque ela precisa olhar fixamente no Pai, ela precisa ela precisa sentir que o Pai está com o olho no olho dela, e quando ela sente que o Pai está com o olho no olho dela, ela se joga, ela não mede as profundezas, ela não mede nada, mas enquanto ela não chama a atenção, não atrai o olhar do Pai, enquanto ela vai falando, Pai, eu quero ir aí você está conversando, ela, Pai, enquanto ela não vê que você direcionou o olho, e ela cravou o olho nos seus olhos, ela sentiu, pronto, acabou, não vai ter profundeza, não vai ter agitação, não vai ter nada, ela simplesmente se lança nas águas. E eu lembro, essas cenas, é muito comum, nós como pais, hoje é dia dos pais, talvez hoje você pai está recordando coisas assim do seu filho, porque é assim que o Pai Celestial quer que nós façamos, quer que nós estejamos com os olhos fixos em Jesus, que nós não percamos o nosso olhar em Cristo, como aquela cena que nós conhecemos bastante através das Escrituras de Pedro, quando estava andando sobre as águas e tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas é isso que o Pai espera de um verdadeiro adorador, que os seus olhos não estejam no físico, que os seus olhos não estejam no material, que os teus olhos não estejam em espetáculos de culto, de adoração
supostamente a Deus. Porque quando nós estamos aqui para adorar, você não veio assistir uma adoração, você não veio assistir culto. Nós viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para, pela fé, mantermos os nossos olhos fixos no Pai. Nós viemos aqui para isso, e nós não vamos ver o Pai com esses olhos da carne, nós vamos vê-lo com os olhos da fé. E Jesus providenciou esse momento de comunhão, o culto de adoração, o memorial da ceia, para que ao participarmos da ceia nós possamos olhar e ver o amor que o Pai tem por nós, dando a sua vida em nosso favor, através da ceia, através dos louvores. Nós podemos manter os nossos olhos fixos no Pai, através do momento que nós estamos cantando a Deus. E é por isso que o nosso coração, nossa mente, o nosso eu, ele tem que arder durante a semana, pensando: Pai, eu quero ir aí. Porque é isso que o Pai espera dos verdadeiros adoradores. E a palavra lá em João capítulo 4 fala que são esses adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito. O que é adorar em espírito? É você adorar daquilo que vem de dentro, daquilo que está na sua mente, no seu coração. Porque se é adoração em espírito, você não vai ver nada, você vai sentir, você vai ver com os olhos espirituais, não são com os olhos da carne. E aí nós nos aproximamos de Deus. Semana que vem nós vamos continuar este assunto com um pouco mais de profundidade, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós vamos ver que é assim que nós nos aproximamos de Deus, e tem esse termo lá, nós nos aproximamos de Deus, neste momento em que nós estamos aqui, reunidos com o Senhor. Quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores do Pai, nós não calculamos, como aquela criança, porque os nossos olhos já estão tão fixos no Pai, que nós não calculamos mais a profundeza dos nossos problemas. Nós não ficamos calculando isso para adorar, para ir adorar. Nós não ficamos calculando as dificuldades, a agitação, nós não calculamos, porque os nossos olhos estão tão fixos no Pai, que nós simplesmente traçamos o rumo, com os olhos fixos nele, traçamos o caminho e nos lançamos. Nós temos problemas, dificuldades, agitação, dia corrido, nós temos tudo isso. E sabe quando você vai ficar livre do seu trabalho, da sua agitação, das contas chegando na sua casa, das doenças? Sabe quando você vai ficar livre disso? Sabe? Quando nós chegarmos nesse ponto de Apocalipse 22, a partir do versículo 1, porque até Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, não se iluda, o mundo vai nos chacoalhar como nós estivéssemos dentro de uma máquina de roupa, uma hora enxaguando, uma hora secando, uma hora, e está ali, mas naquele dia, Jesus vai tirar essa roupa da máquina, limpinha e alva como a neve, em nome de Jesus, porque são esses os adoradores que o Pai procura, aqueles que se lançam e que têm um coração e uma mente compromissada com o Senhor, com a adoração a Ele. Por isso que semana passada nós falamos e lançamos o desafio aqui, os desafios do verdadeiro adorador, de se comprometer com você mesmo e com o Pai, de que este momento será para você sublime, este momento da adoração do primeiro dia de semana, um momento especial, e nós lançamos o desafio de você sair daqui, daquele dia, encorajados a encorajar outros irmãos que vocês não estão vendo aqui,
para esse treinamento, para este ensaio, para aquele grande dia. E vamos continuar fazendo isso. Vamos, como diz lá em Hebreus 10, vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais que nós estamos percebendo que o dia se aproxima. Por quê? Pai, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. Nós temos muitos desafios, muitos. Mas vamos manter os olhos fixos, os olhos espirituais. Vamos nos lançar a caminho, a rumo ao Senhor. Como aquelas águas agitadas, profundas, escuras, os desafios que tem submerso, é a nossa caminhada aqui na terra. É a nossa caminhada aqui na terra. Mas se nós não tirarmos os olhos do Pai, nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos então, hoje, sair daqui, nós vamos nos encontrar com o nosso Pai físico, nosso Pai aqui da terra. Eu já mandei uma mensagem para o meu pai, ele mora quase 1000 quilômetros daqui. Já mandei uma mensagem para ele, daqui a pouco eu vou ligar. Talvez você vai encontrar com seu pai hoje, dê um grande abraço nele. Você, filho, dê um grande abraço no seu pai, porque talvez alguns aqui queriam fazer isso, mas não pode mais, porque o pai já não está aqui. Então aproveite, faça isso. Mas vamos lembrar sempre, sempre, que nesse mundo de águas profundas, agitadas e muitas vezes com perigos ocultos, vamos lembrar que a cada passo que nós formos dar, lembrar de manter os nossos olhos fixos no Pai Celestial, fixos naquele Pai, o qual nós estamos indo em sua direção, e Ele está com as suas mãos poderosas nos segurando. E ao chegarmos lá, naquele dia, grandioso dia, deste texto que foi lido de Apocalipse, capítulo 22. E ao chegarmos lá, nós vamos dar um grande abraço no Pai Celestial. Nós vamos vê-lo face a face. Ele vai nos consolar. Assim como aquela criança que sai rumo e vai em direção ao Pai, chega lá. Eu lembro, a Giovana e o Mateus agarravam no meu pescoço em tempo de me afogar, mas não porque não queria afogar, estava com medo. Mas na hora que chegava lá, aquele olhar de medo, aquele olhar expressivo de pavor, até chegar ali, na hora que chegava lá, agarrava com força, tal que era perigoso a gente se afogar. Eu falava, Giovana, Mateus, papai está aqui. Pronto, a gente ficava nadando ali, naquele lugar, e ela podia ter certeza de que ali ela estava comigo. E é essa sensação que nós vamos ter no dia em que nós chegarmos lá. É essa sensação, aquele olhar de medo, de agitação, aquele olhar, aquela expressão de angústia, tudo aquilo vai passar. Tudo vai passar. Que possamos ser verdadeiros adoradores do Pai, e possamos seguir em sua direção, sempre, sem vacilar. Vamos encorajar nossos irmãos e irmãs a fazer o mesmo. Eu gostaria de terminar fazendo aquela leitura novamente, Apocalipse capítulo 22. Vamos terminar lendo agora mais uma vez, com todo este pano de fundo que o Senhor nos preparou nesta manhã. Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água, da vida, claro como cristal. Não era como aquela cachoeira de águas escuras, profundas. Aqui, o rio da água da vida. Não é como aquela cachoeira
que levou para a morte muitos dos meus colegas, mas este é o rio da vida. Fluía de lá o trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Sabe aquela fruta que você gosta, que você come aquele ano que ela está produzindo, e você fala assim, agora só ano que vem. É porque você está aqui na terra ainda. Mas lá, a fruta espiritual que Deus está preparando, a árvore frutifica direto. Diz aqui. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Procura a raiz dessa palavra, você vai encontrar. E os seus servos o adorarão. O trono de Deus e do Cordeiro está lá. Versículo 4, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre, em nome de Jesus. Você que está aqui, hoje, está aqui nos visitando, e gostaria de conhecer um pouco mais sobre este momento, que Deus está preparando para nós, mas que você ainda não tomou a sua decisão de participar desta caminhada através de um compromisso com Jesus, eu convido a você a me procurar, e a gente pode estudar a Bíblia, para que você se entregue a Jesus, e você, assim como todos nós, possamos sempre querer ir aonde o Pai está. Pai, amém, louvado seja Deus.